Para o exercício 4.18 do Griffiths, de eletrodinâmica, ele fala o seguinte: o espaço entre as placas de um capacitor de placas paralelas, que é esse espaço aqui, é preenchido com duas chapas de metal de elétrico linear. Cada chapa tem espessura A, que eu coloquei aqui, de forma que a distância total entre as placas é de 2A. A chapa 1 tem constante dielétrica 2. Então, a chapa 1 tem constante dielétrica 2. E a chapa 2 tem constante dielétrica 1,5. A densidade de carga livre na placa superior é sigma, positivo, e na placa inferior é menos sigma. Ótimo. Aí o exercício A, ele fala assim, ó, enquanto deslocamento dielétrico Dzão em cada chapa. Ótimo. Eu vou usar as fórmulas que estão no capítulo 4. Então, quando ele te fala assim, enquanto deslocamento dielétrico, eu vou trabalhar da seguinte forma, em cada chapa. Então, aqui você tem a placa 1, eu coloquei como P1, chapa 1, C1, chapa 2, C2, capacitor, e a placa 2, P2. Chapa 1 é essa chapinha aqui, ó. Então, você tem aqui em cima dela a placa 1 e a própria chapa. Se você fazer uma superfície gaussiana aqui, você tem o dA apontando para baixo, porque ele é um incremento de área perpendicular à superfície, e o D apontando para baixo, porque está do positivo até o negativo aqui. Beleza. Trabalharemos com a fórmula do D. Então, o D1 escalar dA é igual a carga livre encerrada. Ótimo. Bom, esse produto escalar é o módulo de D1, que é o próprio D1. O módulo dA é a área dele, igual. A carga livre encerrada, se trabalharmos com sigma, quem que é o sigma? É a densidade superficial de cargas, é a carga que eu tenho dividido pela área. Então, multiplicando em cruz, a carga é o sigma vezes a área. Lembrando que o sigma é esse sigma aqui. Então, vai ficar, esse aqui eu troco por esse valor, sigma vezes a área. Ou seja, D1, cortando esse A com esse A, é igual a sigma. Ótimo. E o D2, como que é? Bom, então na chapa 2, que é essa chapa aqui, você tem a chapa 2 e a placa 2 embaixo. E podemos fazer uma superfície gaussiana, lembrando que o dA ele é perpendicular à superfície, então ele aponta para cima, que eu estou usando esse pedacinho, e o D, que é positivo ou negativo, aponta para baixo. O ângulo entre eles é de 180 graus, cosseno de 180 menos 1. Então, a integral de D2 dA é a carga livre encerrada. Então, o módulo D2 é D2, o dA é a carga livre é sigma vezes A, só que no caso é menos sigma. E lembrando que o cosseno do ângulo entre eles é menos 1, que é cosseno de 180. Lembrando que o produto escalar, isso. Então, menos multiplicando por menos cancela. O A com A cancela, então vai dar sigma. Então, a resposta do A é sigma para a chapa 1, sigma para a chapa 2. Bom, o B, ele fala assim: encontre o campo elétrico em cada chapa. Então, tem uma fórmula no nosso capítulo que é assim: o D, deslocamento dielétrico, igual a epsilon vezes E. Ótimo. Então, o D1, logicamente, é epsilon 1 vezes E1. Só que o epsilon é a permissividade é igual a epsilon 0 vezes epsilon relativo. Ótimo. Então, D1 é igual a epsilon 0 vezes epsilon relativo do 1 vezes o campo elétrico 1. O D1 vimos agora que é sigma, epsilon 0 não sei, vezes o epsilon relativo do 1 foi dado que é 2. Vale 2.
vezes E1. Bom, passando esses valores para lá, o E1 é sigma sobre 2 epsilon zero. Prontinho. Na chapa 1. E o D2 é E2, epsilon 2, E2. Então, o D2 é sigma, epsilon 2 é epsilon 0 vezes epsilon relativo 2, que é 1,5, vezes E2. Ótimo. 1,5 é 3 meios. E2. Esses 3 meios passam para lá, 2 terços. Então, E2 é 2 sigma sobre 3 epsilon 0. Prontinho. O B está pronto. C. O C pergunta assim, ó. Encontre a polarização P em cada chapa. Bom, a polarização, podemos utilizar essa fórmula aqui, ó. D igual epsilon 0 E mais P. Então, o D1 é epsilon 0 vezes E1 mais P1. O D1 é sigma. O E1, calculamos agora que ele é sigma sobre 2 epsilon 0 mais P1. Bom, sigma cancela, então epsilon 0 cancela, então vai ficar sigma sobre 2 mais P1. Então, passando esse pedaço para cá. Então, sigma menos sigma sobre 2 é sigma sobre 2. Ótimo. Polarização está pronta. Do mesmo caso, D2 é epsilon 0 E2 mais P2. O D2 é sigma epsilon 0. O E2 foi visto agora, que é 2 terços de sigma epsilon 0 mais P2. Cancela. Então, sigma, passa esse cara para cá já, menos 2 sigma sobre 3 é P2. Então, o P2 é sigma sobre 3. Ótimo. Então, já fizemos ABC. O D fala assim, encontre a diferença de potencial entre as placas. Bom, então aqui você tem as nossas 3 placas, a placa 1, placa 2 e entre elas o C1 e C2. Vamos colocar 3 pontos aqui, um ponto A, um ponto B e entre eles um ponto C. A distância entre essa distância da chapa 1 é A e da chapa 2 é A. Ótimo. Podemos trabalhar da seguinte maneira, ó. O potencial do B, que é esse ponto, menos o potencial do A, que é esse ponto, eles devem interagir com o potencial do C. De que forma? Nessa parte, que é o potencial do B menos o potencial do C, mais nessa parte, potencial do C menos o potencial do A. O potencial do B menos o potencial do A é isso aqui. Vimos na nossa teoria eletromagnética que é a mesma coisa que o campo elétrico vezes a distância utilizada aqui, que é A. O campo elétrico da chapa 1. E esse aqui é o campo elétrico da chapa 2 vezes A. Lembrando, né, que o V é menos integral de EdA ou EdL, né? Então era só aplicar isso aqui. Ótimo. VB menos VA será igual ao campo elétrico 1, que foi trabalhado aqui, que é sigma sobre 2 epsilon 0 vezes A. Campo elétrico 2, 2 terços de sigma sobre epsilon 0 vezes A. Então, é só você fazer essa passagem matemática. O A é constante, o sigma é constante, epsilon 0 é constante, dá meio mais 2 terços VB menos VA é igual, ó, multiplica aqui, 3 mais 4, 7 sobre 6, 7 sigma A sobre 6 epsilon 0.
Essa é a diferença de potencial. Não é tão complexo. Ótimo. E. Encontre a localização e a quantidade de toda a carga de polarização. Bom, toda a carga de polarização, então vamos pensar. Aqui você tem cargas positivas, negativas. E é o seguinte, aqui você tem uma polarização com cargas negativas, positivas, né? Ocorre que aqui será negativo, aqui será positivo. Então, temos que tomar muito cuidado com esses detalhinhos aqui. Ótimo. Então, E perguntou sobre a polarização. Vamos trabalhar primeiro com a densidade, com a carga de polarização volumétrica, ρ. Então, vamos ter o ρ de dois casos, né? Então, o ρ, sabemos que ele é menos a divergência da polarização. Bom, como as nossas polarizações são constantes, que é o sigma sobre 2 e sigma sobre 3, a polarização na placa 1 é igual à polarização na placa 2, que é igual a zero. Por quê? A divergência de um valor constante vai dar zero. Agora, quando trabalhamos superficialmente, temos alguns casos, temos 4 casos que devemos saber, da chapa 1 e da chapa 2. Bom, o sigma, ele é igual a P vezes o vetor N, normal superfície. Bom, então temos o sigma para a chapa 1, que é o seguinte, o sigma para a chapa 1, temos dois casos. Olha, aqui em cima, polarização negativa, né? Então vai ficar menos a polarização 1, que é sigma sobre 2. Sobre 2 na parte superior de quem? De C1. E aqui embaixo é positivo na placa C1. Então é sigma sobre 2 na parte inferior. Ótimo. E vamos ver agora o sigma na chapa 2. Como que ele vai ficar? Então, na chapa 2, temos negativo em cima e a polarização 2 é sigma sobre 3. Então, é sigma sobre 3 na parte superior e sigma sobre 3 positivo, que aqui é positivo, na parte inferior. Ótimo. Então, essa aqui é o nosso trabalho, né? Nas localizações delas, das cargas de polarização. Então, encontre a localização. Então, elas estão na parte superior, inferior aqui, né? Essas são as localizações que deveriam ser trabalhadas. E a quantidade de toda a carga de polarização. Então, essas são as quantidades que temos no nosso exercício. Bom, o exercício, a parte E do nosso 4.18, ela diz o seguinte: agora que você conhece toda a carga livre e de polarização, recalcule o campo em cada chapa e confirme sua resposta para B. Bom, então para calcular o campo em cada chapa, eu terei que observar novamente o que acontece em cada chapa. Então, olha, na parte de cima aqui você tem mais sigma. O exercício foi dado. Na parte de baixo, menos sigma. Essa partinha de cima, encontramos agora que é menos sigma sobre 2. Esse pedacinho aqui, mais sigma sobre 2. Este outro pedacinho, que é a parte de cima da chapa 2, é menos sigma sobre 3, foi encontrado. E esse de baixo é sigma sobre 3. Tomara que todos entenderam. Bom, eu quero saber o campo elétrico. Então, o campo elétrico, vamos usar a lei de Gauss. Integral de E1 dA1 é igual a carga livre encerrada sobre ε0.
passando esse epsilon zero para lá, E0 vezes. Esse produto escalar, o módulo dele é E1 vezes a área 1, que é igual a A, igual. A carga livre encerrada, só observando aqui, ó, você tem esse pedacinho, então é sigma menos sigma sobre 2, né, que estamos trabalhando aqui. Então é sigma menos sigma sobre 2. Ótimo. Então isso aqui vai dar quanto, hein? Aqui é 2 sobre 2. Então 2 sigma menos sigma é sigma. Então E0 vezes E1 vezes A é igual a... 2 sigma menos sigma é sigma. Sigma sobre 2. Passando esses valores para o outro lado, eu terei o quê? Eu terei campo elétrico 1 é igual a sigma sobre 2 e esse epsilon zero passa para cá. Ótimo. Só que a carga livre, só para a gente voltar um pouquinho para não se perder, a densidade é a carga pela área. Então essa carga é sigma vezes A. Então aqui faltou um A. Vezes A, esse A cancela, então o campo elétrico 1 é esse aqui, que é o que a gente viu, que é a mesma coisa que a gente tinha feito aqui. Ótimo. E se a integral fechada de E2 dA2 é a carga livre encerrada 2 sobre epsilon zero, passa esse epsilon zero para cá, epsilon zero vezes o campo elétrico 2 é o próprio E2, o dA2 é o A carga livre vimos que é a densidade vezes a área. A densidade nessa parte vai ser essa densidade aqui, ó, que é sigma sobre 3 menos sigma. Sigma sobre 3 menos sigma vezes a área, né? Corta, corta. Então, o E2, epsilon vezes E2 é sigma sobre 3 menos 3 sobre 3 vai dar menos 2 sigma sobre 3, né? Então, o E2 é menos 2 sigma sobre 3 epsilon zero. E módulo daria 2 sigma sobre 3 epsilon zero, que é o que a gente viu aqui, que é a mesma coisa que foi visto. Bom, então, esse é o F, né? Esse é o F, eu coloquei aqui, esse é o F. Então, está resolvido o exercício 4.18.